Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos, juntos e ler o texto de Êxodo, capítulo 31. Põe aí os seus olhos e me permita fazer a leitura de Êxodo, capítulo 31, dos versículos de 1 a 11. Êxodo capítulo 1, de 1 a 11, fica aí com a Bíblia aberta, seja nas folhas, nos papéis, impressos ou na tela do celular. Antes de fazer a leitura, para nossa cabeça relembrar o texto, e quando a gente estiver lendo, vai ajustar tudo assim na sua mente. Deus retirou o povo do Egito, liderados por Moisés, e antes deles chegarem na terra prometida, o Senhor já havia criado uma forma de ser adorado no deserto. Ele disse: olha, vocês vão construir um local de culto no deserto. Como estamos em viagem, e a viagem foi longa, ela demorou 40 anos, esse templo, esse santuário, ele vai ser desmontável. Então vocês vão parar, vão colocar os varais, vão colocar a lona de cobertura e vão prestar um culto para mim aqui. Deu todas as instruções. O nome desse templo é Tabernáculo do Testemunho, ou Tenda da Congregação. Ele tinha 3 partes, ele era dividido em 3 partes. A primeira parte não ficou tão conhecida da gente, se chamava Pátio Externo. A parte do meio também não ficou tão conhecida da gente, se chamava Santo Lugar. Mas a parte mais inferior, essa nós conhecemos mais através de textos bíblicos. A parte mais inferior, onde somente o sumo sacerdote entraria, se chamava Santo dos Santos. Então nós vamos ler um texto bíblico agora de quem liderou a construção de tudo isso. O personagem bíblico que coordenou toda essa construção, em especial o Santo dos Santos, o candelabro, a mesa, aquela caixa de madeira de acácia que era chamada de arca, a arca da aliança, que tinha uma tampa famosa chamada propiciatório, que tinha 2 anjos em cima da tampa com as asas estendidas para frente, e eles olhavam para baixo. Então nós vamos ler agora o texto bíblico que fala sobre essa construção e o personagem que fez tudo isso. Chama a nossa atenção o fato desse personagem não ter ficado famoso. Alguns de nós que somos leitores da Bíblia há muito tempo sequer sabemos o nome dele. Alguns de nós não sabem. Chega a ser curioso a gente pensar assim: como que alguém fez algo tão importante e não ficou conhecido? Como os demais personagens bíblicos acabaram ficando por uma ou outra situação. É curioso constatar isso. O nome dele é Bezalel. Nós vamos ler agora a história onde ele lidera, e só aparece esse texto narrado 2 vezes, e as 2 narram da mesma forma como nós vamos ler aqui. Bezalel. Nasci em um lar evangélico, os meus pais já eram membros da igreja presbiteriana lá em Belo Horizonte, e eu nunca ouvi nenhuma musiquinha no departamento infantil de Bezalel. Já tem 21 anos que eu sou pastor e não tem essa musiquinha até hoje. Acho que eu vou acabar compondo uma. Nos livros de história do departamento infantil, curiosamente, não se conta a história do Bezalel. É curioso isso. O Santo dos Santos é uma das partes mais importantes do Antigo Testamento. É um dos lugares mais importantes do Antigo Testamento, e quem cuidou disso, curiosamente, não ficou famoso. Isso está no próprio texto. Nós vamos ler e vamos aprender juntos. Põe os seus olhos agora, Êxodo 31, me permita fazer a leitura de 1 a 11, e você vai acompanhando aí, meu irmão, no texto que está em suas mãos. Disse mais o Senhor a Moisés:
Moisés: eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e eu, o próprio Deus, o enchi do meu espírito. Eu enchi Bezalel do Espírito de Deus, enchi de habilidade, enchi o Bezalel de inteligência, de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores. E também lhe dei por companheiro a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis para que façam tudo o que eu tenho ordenado: a tenda da congregação, a arca do testemunho, o propiciatório que está por cima dela e todos os pertences da tenda, a mesa com seus utensílios, o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto com todos os seus utensílios, a bacia com o seu suporte, as vestes finamente tecidas, as vestes sagradas do sacerdote Arão e as vestes de seus filhos para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Êxodo 31, de 1 a 11. Deste texto tão precioso, vamos retirar princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. Princípios que estão nesse texto, que podem tornar a nossa jornada mais bem-sucedida na vida, na nossa história, na nossa profissão, no nosso jeito de ser gente, no nosso jeito de ser filho, no nosso jeito de ser vizinho, no nosso trabalho. Então vamos retirar aqui alguns princípios que podem nos ajudar desse texto. Princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. O primeiro deles está logo aqui no versículo de número 2, e nós vamos chamá-lo de convicção. Vamos pegá-los assim, uma palavra para cada um somente, para fixar na nossa mente, no nosso coração. Tem convicção aqui no versículo de número 2. E convicção é mais do que uma palavra. Convicção é mais do que um substantivo. Convicção é um princípio que você e eu precisamos. Nós precisamos conhecer essa palavra não no dicionário, mas na decisão, na atitude, no agir, no fazer, no andar, no ir, no voltar, no vender, no comprar. Nós precisamos dessa palavra. Quando temos essa palavra, temos mais chances de acertar. Temos mais chances de funcionar bem. Quando não temos essa palavra, temos menos chances na vida de ser bem-sucedido em nossa história. Onde que está a convicção no versículo 2? Quando Deus diz: eu chamei o Bezalel pelo nome. Tem convicção aqui. Eu chamei o Bezalel. Eu disse para ele o que ele vai fazer. De maneira que se você e eu pegássemos o carro lá do moço de volta para o futuro e colocássemos a data lá onde Bezalel estivesse andando pelas montanhas, descesse do carro e fôssemos na direção dele e perguntasse: você que é o Bezalel? Ele responderia: sou eu mesmo. E a gente perguntasse: onde você está indo? Ele nos diria onde. O que você vai fazer? Ele nos diria o quê? Para quem você vai fazer? Ele nos diria para quem. E se nós emendássemos e falássemos assim: você tem certeza disso? Ele ia responder rapidamente: mas é claro. Um cidadão convicto, certo do que era para ser feito. Se eu andar aqui, tem algum problema? Se tiver também, vocês mexem aí. Quando a gente tem convicção, a gente tem certeza, a gente tem rumo, a gente tem direção, a gente sabe. Quando não tem convicção, a gente está inseguro, a gente está perdido, e a gente não sabe. Olha só, nós que estamos lendo a Bíblia aí, nós que estamos orando, estamos buscando a Deus, meus irmãos, é muito ruim quando a gente tem pessoas que não são
não são crentes em Jesus, quando a gente tem alguém do nosso lado fazendo faculdade com a gente, ou quando a gente tem alguém vendendo a mesma coisa que a gente vende na cidade, é muito ruim quando a gente encontra alguém que não lê a Bíblia e que tem mais convicção que a gente. E acredite, pessoas que têm convicção têm mais chances de ter uma vida bem-sucedida, mesmo não sendo evangélicas, mesmo não lendo a Bíblia, mesmo não fazendo oração, porque convicção é um princípio de Deus para uma vida bem-sucedida. Vida de quem? De quem tiver convicção. Não precisa ser gospel para ter convicção, não precisa ser membro de uma igreja, é só entrar debaixo dessa palavra. Se não, vejamos, a gente passa no vestibular, entra numa sala de aula e vai conversar com o colega da direita, e a gente vira e fala assim, logo na primeira semana: oh, como é que é o seu nome? Meu nome é fulano. Você tem quantos anos? Tenho tantos anos. E aí, está gostando do curso? Demais. Puxa vida, mas nem começou ainda, tem só uma semana. Como é que você está gostando? É porque eu amo isso. É mesmo, sempre quis fazer isso, sempre quis fazer. Desde quando você tem essa decisão? Desde que eu tinha 5 anos, desde que eu tinha 7, desde que eu tinha 11, eu queria fazer isso. Oh, que bacana, e você conhece o curso? Já li tudo sobre ele. São 10 períodos, ou são 8 períodos, e eu já olhei no meio do curso, tem um intercâmbio com a Alemanha, já fiz minha inscrição, e vou fazer 1 ano lá na Alemanha, desse curso, para quando eu voltar, eu poder completar o curso, já está adiantado nessa área, e já sei dessa empresa, onde eu posso colocar o meu currículo, e é isso que vai dar. Aí a gente vira para o cidadão e fala assim: rapaz, Deus te abençoe. Aí ele fala assim: amém nós todos. Aí quando fala amém nós todos, a gente já sabe a procedência. Aí você vira para o outro lado, vai conversar com um rapaz ou com uma moça, fala assim: ei, primeira semana de aula, tudo em paz? Ah, nem tanto. Ué, por quê? Ah, porque eu estou um pouco insegura. Insegura de quê? Eu não sei se é para esse curso mesmo que é para eu fazer. Ah, é. Mas como é que você está aqui? Passei, né? Fazer o quê? Mas como assim passei? Ah, eu fiz a inscrição, marquei essa opção, marquei aquela opção, marquei aquela outra opção, passei nessa. Aí eu vim aqui para ver qual é que é. Ah, e você sabe como é que é o curso? Não sei de nada. Não sei nem quais são as aulas do primeiro semestre. Ah, puxa vida. Ó, que Deus te abençoe. Amém. Recebo. Aleluia. Oh, glória. Aí a gente já sabe de onde que é. Aí você encontra gente que está dando um monte de coisa errada na vida. É porque falta convicção. Não sabe se pede conta ou se continua trabalhando como funcionário. Às vezes fazemos umas besteiras na vida, pedimos conta onde não devia pedir, saímos de uma empresa de onde a gente não devia sair, abrimos um negócio que a gente não devia abrir e lascou geral. Arrebentou tudo, endividou tudo. Fui pastor no interior de Minas. Uma vez passava, tinha um irmão jogando uns baldes d'água na parede. Eu entrei: ô fulano, comprou essa loja? Não, aluguei. Que bênção. Quem vai trabalhar aqui? Eu? Uai, mas ia pedir conta. Cansei de trabalhar para os outros, agora vou trabalhar para mim. Resolvi abrir um negocinho. Para nós que somos pastores, quando um crente fala que resolveu abrir um negocinho, a gente já fica preocupado. Vai vender o que aqui, meu irmão? O cidadão já alugou, já pediu conta, já está lavando a loja. Vai vender aqui, vai vender o que aqui, meu irmão? A resposta foi: ainda estou definindo. Ainda estou decidindo. Janaína e eu fomos pastor 3 anos no interior, a gente viu muitos irmãos quebrarem. Tenta isso, agora tenta aquilo. Ah, isso aqui está dando certo, agora eu vou fazer aquilo. Falta convicção, que é princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Pintando histórias. Às vezes a gente encontra com alguém no litoral, inventando histórias aqui, histórias inventadas muito perto da realidade.
Suponhamos que de repente eu estou brincando com as gêmeas e gêmeos sempre atraem olhares e pessoas, desde que elas nasceram. Também, tudo muita coisa, né? O carrinho nosso parecia um micro-ônibus, assim, as duas meninas. E na época nós não achamos o carrinho das duas do lado, ficava uma na frente e outra atrás, aí ficava aquela coisa comprida. Aí a gente andava, as pessoas paravam, olhavam, gente, que linda! Aí faziam aquela pergunta enigmática: são gêmeas? Gente, dava vontade de falar assim: é claro! O que está vendo não? Se não são gêmeas, são o quê? Pelo amor de Deus! Quase todo mundo perguntava, abaixava: que lindas! Aí eu falava: já vem a pergunta. Olhava para mim: são suas? Eu: vai ser na segunda, quer ver? São gêmeas! Aí eu falava assim: são, elas são gêmeas. Suponhamos que eu estou com as gêmeas no litoral de uma praia, talvez aqui na Baixada Santista, brincando, aí chega um casal simpático, jovens, e falam assim: são suas, meu amigo? São? Poxa vida, parabéns, estão lindos, obrigado, cara, e tal. E vocês dois são daqui de Santos? Estou inventando a história, hein? Não, a gente é de São Paulo, nós somos de Recife, ou somos, não sei de onde, de outro lugar, estão aqui passeando. Sim, os nossos pais têm casa aqui em Santos. Que legal, puxa vida, estou vendo a aliança aí no dedo direito dos dois, estão noivos? Graças a Deus, ficamos noivos no mês tal. Namoram há quanto tempo? Namoramos há 3 anos. Você ama essa mulher? Demais. E você ama esse cara? Minha vida. E o casamento vai ser quando? Dia tal de julho do ano que vem. Aí você conversa com 2 que às vezes não são evangélicos, mas têm convicção, acabam tocando num princípio de Deus para uma vida bem sucedida, acabam tendo chance de dar certo. Aí às vezes você encontra os nossos meninos amados da igreja. Você chega numa igreja aqui ou noutra igreja ali, que você pastoreia, chega perto de um cidadão, está um namoro firme, ele com a menina, 72 anos já de namoro, está firme, uma coisa linda, coisa de Deus, bem firme, não treme, não abala. Pastor, aí você exagerou, não tem essas coisas demoradas na igreja evangélica brasileira. Talvez tenha lá para o lado de São Paulo, para o lado de Minas, mas aqui em Santos não tem essas coisas agarradas, demoradas, esses namoros que, como dizem lá em Minas, não ata e nem desata. Aí às vezes você pega o cidadão assim num corredor sozinho, para conversar com ele, que é o rapaz, para dar uma ajustada, e fala assim: moça, eu fiquei sabendo que você está namorando essa menina fulana há 7 anos, ou há 9, ou há 6. Deixa eu fazer uma pergunta aqui de coração: você ama essa menina? Aí o cara vira e fala assim: pastor, eu não sei. Barra pesada, irmãos. Barra pesada, está completando 6 anos, 7 anos, e o cara responde que não sabe se ama a menina. As chances disso ser bem sucedido vão diminuindo. Convicção é um princípio de Deus para a vida, para a escolha de profissões, para pegar na mão de alguém, beijar na boca de alguém, sair com alguém e falar assim: quer namorar comigo, quer ficar noivo? Que Deus traga convicção para você no nome de Jesus, certeza, direção, rumo. Senão as chances vão diminuir de vida bem sucedida. Princípio de Deus para uma vida bem sucedida: o primeiro que a gente tirou aqui do texto é convicção. O segundo, versículo 3, o enchi do Espírito de Deus. Enchi de habilidade, enchi de inteligência, enchi de conhecimento em todo artifício. Você consegue ver comigo aqui capacitação? Não tem essa palavra aqui nesse versículo? Quando Deus faz essa declaração acerca do Bezalel: eu enchi de inteligência, eu enchi de habilidade, eu enchi de conhecimento. Tem capacitação aqui. E olha, é outro princípio de Deus para uma vida bem sucedida. O cidadão foi capacitado, sabe fazer, feríssima no que ele faz, habilidosíssimo, muita chance de ter uma vida bem sucedida. Em contrapartida, tem outro que está numa determinada área, não acerta hora nenhuma. As
fica torto, fica mal feito, as chances de vida bem-sucedida vão diminuindo. Gosto desse texto, gosto de anunciá-lo na igreja, no ajuntamento nosso, aqui, irmãos. Bezalel foi capacitado para ser sacerdote? Não. Bezalel foi capacitado pelo Espírito Santo, foi cheio do Espírito Santo para ser profeta? Não. Bezalel foi capacitado, cheio do Espírito Santo, para ser escritor de algum livro do Antigo Testamento? Não. Ele foi capacitado pelo Espírito Santo para ser artista plástico. Que de alguma maneira o Senhor venha sacudir a igreja evangélica brasileira, porque Ele capacita o seu povo para ser professor de matemática. Ele enche do seu espírito com inteligência, com conhecimento, para ser médico. Você pode ser cheio do Espírito Santo para ser executivo de uma empresa. O tanto que nós precisamos disso para ser vereador, para ser senador, para ser um governador de um estado, para ser um presidente da república, gente capacitada e cheia de Deus para fazer aquilo. De alguma maneira, saia daqui nessa noite pedindo unção de Deus para fazer o que você faz lá fora. Porque se a gente não vigiar, nós crentes, a gente só pede unção para fazer as coisas aqui dentro. Deus, derrama sobre mim o teu Espírito que eu vou ministrar a tua palavra. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito que vou dirigir um congresso de jovens. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito que vou dirigir um louvor. Senhor, derrama sobre mim o teu Espírito que eu vou dar uma aula sexta-feira. Senhor, me enche do teu Espírito Santo, que eu tenho uma reunião com a empresa na quarta. Dá-me unção do Espírito. Deus, eu assumi todas as turmas da universidade tal. Me enche do teu Espírito Santo. Porque aqui, quando a gente é capacitado pelas ferramentas humanas, a capacitação ela é boa e tem um tamanho. Mas quando a gente é capacitado pelas ferramentas celestiais, meu irmão, a diferença é muito grande. Nós realizamos coisas impossíveis de realizar. Nós consertamos aquilo que ninguém conseguiu consertar. Nós conseguimos silenciar aquela sala que ninguém conseguiu silenciar. Nós conseguimos dobrar aquele comprador que ninguém conseguiu dobrar. Então você que é um vendedor, fala assim: Senhor, me enche do teu Espírito Santo para eu fazer essa venda para esse cidadão, onde todos dizem que ele não compra nada aqui do Brasil. Me enche do teu Espírito Santo. Capacita a minha argumentação, capacita o meu olhar, capacita o meu abraço, os meus gestos, põe unção na minha voz. Capacitação é princípio de Deus para uma vida bem sucedida. A igreja evangélica brasileira, a gente passa por um momento de amadurecimento. Nós somos uma igreja bem novinha, nós temos 100 e poucos anos, isso é bem novinho, em questões históricas, milenares. A igreja evangélica brasileira é bem novinha, por isso, há de se entender algumas coisas da gente. Essa, por exemplo, na igreja evangélica, o rapaz não pode ministrar uma palavra bem, que a igreja já quer logo fazer ele virar pastor. O rapaz não pode liderar nada, que logo quer já mandar para ser pastor. A igreja evangélica ainda não entendeu que você pode ser usado por Deus na igreja sendo advogado, que você pode ser usado por Deus com unção de Deus, e você não vai ser pastor, porque nem todo mundo vai ter o chamado para ser pastor. No Brasil o negócio está tão barra pesada que a pessoa não pode nem cantar bem demais. Você está cantando bem demais, vira pastor. Por que tem que virar pastor? E às vezes a igreja acaba atrapalhando ações de Deus na vida daquela pessoa. A gente tira ela do lugar onde ela estava.
A gente tira ela do ambiente universitário, a gente tira ela do ambiente esportivo, a gente tira ela do ambiente empresarial e coloca ela dentro das quatro paredes da igreja. Às vezes o chamado que vem sobre alguns pastores não é um chamado do Espírito, mas um chamado da igreja. Um filme bacana para você ver e trabalhar esse assunto no seu coração é um filme de 2006, ele se chama Uma Jornada pela Liberdade. O moço tinha 24 anos, teve uma visitação de Deus muito grande. Eu estou misturando aqui o filme com a biografia. O filme não mostra muito do que eu estou falando aqui, porque a intenção do filme é mostrar só os aspectos econômicos dessa história. A biografia mostra os aspectos espirituais dessa história. Um moço se converteu para valer, ficou muito cheio de Deus, tipo os nossos meninos. Os nossos meninos vão para congresso, o Espírito derrama sobre eles e já fica tudo confuso. Acho que eu vou ser missionário na África. Eu acho que eu vou ser pastor da Cristo é a Resposta. Eu não estou ironizando, eu só estou dizendo essa confusão que acontece. O menino recebe uma rajada do Espírito Santo e ele já começa a pensar, vou trancar o direito, eu vou trancar minha engenharia civil, porque não dá para servir Deus como engenheiro. Quem te disse que não dá? Quem te disse que Deus derrama o Espírito sobre você, você tem que deixar de ser farmacêutico? Nós estamos lendo um texto onde Deus fala assim, enchi do meu Espírito, derramei, e o cidadão foi ser o quê? Artista plástico. O filme trabalha esse rapaz de 24 anos que recebe uma unção de Deus forte. Aí ele fala assim, vou sair daqui. E o lugar onde ele estava era o parlamento britânico. Ele já ia completar 4 anos de um mandato de uma espécie de senador da República do Reino Unido. O nome dele era William Wilberforce. Aí ele foi conversar com seu pai, que era muito crente, foi conversar com seu pastor, que era muito crente, e falou assim, estou querendo abandonar tudo e ser missionário na África. Tanto o pai quanto o pastor disse assim, você não. Você vai servir a Deus aonde você está. Essa palavra mexeu com William, e certamente Deus moveu a situação. Ele conheceu um recém-convertido, traficante de navios negreiros, alguém que liderava esse transporte ilegal dos negros da África para as regiões de escravização da época. E o filme mostra toda a tristeza desses transportes. Os navios que não podiam levar mais do que 200, na parte de baixo levavam 400, 500 e 600. Eles eram acorrentados, totalmente nus, e ao longo da viagem, alguns dos negros que estavam sendo levados tivesse uma febre ou uma diarreia, ele era jogado no mar, para não adoecer a carga. Então um cidadão que comandava esse navio se converteu, compôs um hino, o Amazing Grace, que é a trilha sonora do filme, e esse cidadão influenciou muito o William com a questão da abolição da escravatura. Então o filme trabalha isso. O William Wilberforce leva 12 anos. Ele gasta 12 penosos anos para vencer a eleição lá no parlamento britânico, ameaçado de morte, porque ele estava apresentando uma lei contra o petróleo da época, contra a economia da época. Então a vida dele foi ameaçada. O filme mostra isso. É muito linda a cena final do filme, onde o parlamento vota a abolição da escravatura. O William vai para fora e começa a olhar para o vazio e começa a chorar, e aquelas cenas lindas de filme mostrando a notícia chegando em todo o continente africano e as pessoas celebrando. Então, com esse filme, essa história real de um moço crente de 24 anos, que com mais 12, com 36, fez algo extraordinário, a gente pode afirmar o seguinte: se o William tivesse saído do parlamento britânico e tivesse sido missionário na África, ele seria uma bênção desse tamanhozinho aqui, num pontinho correspondente aonde ele estivesse ministrando missões. Mas como ele acertou com a vontade de Deus para a vida dele, ele abençoou o continente inteiro. E de repente você vai abençoar uma cidade inteira, não sendo pastor, sendo médico. De repente você vai abençoar o estado de São Paulo inteiro, não sendo missionário, mas sendo promotor de justiça.
Deus tem planos. No Ministério Público Brasileiro, Ele conta contigo. Você vai ser a luz do Senhor que vai chegar naquele lugar. E você vai fazer uma obra muito grandiosa. E você vai ser cheio do Espírito Santo. Para ser promotor. Capacitação é um princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Vamos pintar uma história de novo. De repente, nós estamos precisando pintar alguma coisa da nossa empresa, da nossa casa. Aí a gente sai e fala assim: conhece algum pintor bom? Porque a gente pergunta. Aí alguém fala assim: tem o seu fulano ali da igreja evangélica tal, ele é um pintor bom. Aí a gente chama o cidadão e fala assim: o senhor pode ir lá segunda-feira para fazer orçamento? Posso. Aí ele não vem na segunda, ele vem na quarta. Aí chega na quarta, telefonou 12 vezes para nós adiando. Adiou, e na quarta ele falou que ia chegar 1h da tarde, chegou 5h. Aí ele chegou já cheio de jargão gospel: paz do Senhor, varão, ó o vale, ó aleluia, ó glória, ó bênção. Ô meu irmão, a paz, vem cá fazer um orçamento. Ele entra, olha, fala assim: aqui vai gastar, olha tudo e fala, vai gastar 12 latas de tinta. Quanto é que você termina isso aqui? Eu termino isso aqui em 1 mês. Quanto é que é o seu preço? O meu preço é 2.200. Aí a gente contrata o cidadão. As 12 latas de tinta vira 18. Os 2.200 agora já é 2.700, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E a obra que ia entregar em 1 mês, ele leva 3 meses. E para piorar, para encher a gente de raiva, ficou ruim. Mas ele pintava cantando: como o Zaqueu, está na minha casa, está na minha vida. Pintava cantando, pintou gospel. Mas que não tinha capacitação. Não precisa levantar a mão não. Já conheceu alguém assim por aqui? Não precisa dar testemunho. Fica quietinho com o braço para baixo, eu te repreendo agora. Só olha para mim. Conhece alguém aqui que você chamou, ficou sabendo que era o irmão da igreja tal, e você perguntou assim: você sabe arrumar essa geladeira? Você sabe arrumar essa máquina de lavar? Você já mexeu nesse motor de injeção eletrônica? Não precisa dar testemunho não. Tem dessa turma aqui? Tem não, né? Aleluia! Vocês estão libertos. Aí a gente passa raiva, espera 1 ano, ainda não conhecemos um pintor bom. Aí alguém fica sabendo da nossa raiva, vira e fala assim: quer saber que você está precisando de um pintor? Eu estou precisando. Tem o Sr. João ali. Onde que eu acho o Sr. João? Você acha ele no boteco tal, do quiosque tal, na sexta-feira. Mas pensa num cara bom para pintar, porque ele combina com você, faz. Aí você arrisca o Sr. João. Você encontra com ele no boteco, na sexta-feira. Ele não está muito bem da cabeça, manguaça geral. Mas você arrisca e fala assim: só pode segunda-feira fazer um orçamento lá. Aí ele vira e fala assim: só se for 7h, que eu gosto de levantar cedo e trabalhar cedo. Aí você fala: então tá bom. Aí você chega no outro dia, 7h05, o homem está parado na porta fazendo assim para você: atrasou 5 minutos aí, hein? E o cara está sóbrio. Aí você traz ele para dentro, no mesmo lugar: quantas latas de tinta? Aí ele fala assim: 7. Aí você já fica assustado. Outro falou 12, gastou 16. O senhor tem certeza que é 7? 7, aqui 7, pinto isso aqui tudo. Quanto tempo o senhor termina isso aqui? 20 dias. Quanto é que o senhor cobra? Coloca o preço dele. Aí você arrisca com o cara. Aí você chega lá no dia, ele está pintando e fumando. Aí você só pede assim: senhor fulano, só podia fumar lá fora, só para não ficar um cheiro aqui. Desculpa, fumo lá fora. Aí ele obedece, fuma lá fora. Deu 20 dias, ele te chama, te entrega tudo, fala assim: sobrou essas 2 latas de tinta aqui, o preço que você combinou, você paga para o cara. E você olha a parede, você vai indicar quem? O entra na minha casa? Ou a manguaça?
coisa, você não vem torcer a mensagem não. Você vira e fala assim, mas o dinheiro dele não está rendendo. Mas é problema da cachaça, é outra coisa. Mas quem é capacitado não falta serviço. É indicação que ele não dá conta. Capacitação é o princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Um terceiro princípio aqui se encontra no versículo 4, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, prata e bronze. Versículo 4, para lapidação de engastes, para entalho de madeiras. Versículo 4, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze. A linguagem bíblica para dinheiro é ouro, prata e bronze. Ageu 2, capítulo 2, versículo 8, minha é a prata, meu é o ouro, assim diz o Senhor. Vamos colocar uma palavra para rimar. Princípios de Deus para uma vida bem-sucedida. O primeiro é convicção, o segundo é capacitação, o terceiro é provisão. Então, Bezalel chegou lá. Quando ele chegou, Moisés disse, o Senhor te enviou. Sim, Moisés. Você pode ler o texto depois e encontrar essa parte que eu estou parafraseando. Moisés disse assim, Bezalel, esse é o ouro, essa é a prata, e esse é o bronze que o Senhor separou para você fazer a arca, fazer o candelabro, fazer as argolas, fazer tudo. Ouviu? Ouvi, Moisés. Pode começar. Bezalel, ele trabalha bem esse princípio de Deus para uma vida bem-sucedida chamada provisão. E o nosso Deus é demais, né? Eles estão saindo do Egito, estão indo para Canaã, estão no deserto. E no deserto tem ouro, prata e bronze. Aqui, o nosso Deus, aonde você estiver, Ele vai colocar ouro, prata e bronze em suas mãos. Aonde você estiver. Só que às vezes não dá. Então vamos pensar assim. Não existe a possibilidade do Bezalel pegar a quantidade de ouro que Deus disponibilizou e que Moisés disse que tinha, e ele começar a fazer os utensílios do Santo dos Santos e o ouro acabar. E ele chegar e falar assim, Moisés, acabou o ouro e eu ainda não acabei as peças. Se isso acontecesse, o problema não estava nem no ouro e nem nas peças, o problema estava em Bezalel. Porque a quantidade de ouro que Deus disponibiliza para fazer, ela é exatamente suficiente para fazer tudo o que tem que fazer. Assim com o ouro, assim com a prata e assim com o bronze. De maneira que, se o Senhor coloca em suas mãos ou em minhas mãos, ouro, prata e bronze correspondentes para aquilo que nós precisamos fazer, e não está dando, ouça, o problema não está na provisão que está na sua mão, o problema não está nas coisas que você está fazendo, e muito menos em Deus. O problema está em nós. Alguns de nós não sabem trabalhar esse princípio de Deus chamado provisão. Algumas coisas que atrapalham a mim e a você com provisão, algumas delas, para nós que somos crentes, infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Então, nós que viramos crente, não tem jeito. Ou nós ajustamos isso, ou você vai remar e vai continuar tendo problema. Às vezes a gente ajusta isso e continua tendo problema. O que está acontecendo ainda? Desorganização. Se você é dizimista bacana, ofertante bacana, mas é desorganizado, também não vai dar. O Bezalel não pôde ter deixado o ouro lá aberto para todo mundo entrar. Deve que a primeira medida que ele tomou foi organizar tudo, pesar tudo, contar tudo e acondicionar tudo. Deixa aberto para ver. Deixa assim organizar para ver. Passou 3 dias, está faltando um pedaço. Então, às vezes, o que atrapalha a mim e a você é desorganização. Nós somos desorganizados, a nossa casa é desorganizada. É tudo desorganizado. O guarda-roupa está desorganizado, a despensa da cozinha está desorganizada, os boletos que chegam para pagar, você nem sabe onde é que está. A gente começa acertando finanças, organizando coisas simples assim.
Hoje dá para pegar o telefone e colocar tudo para pagar no mesmo dia. E quando a gente vai comprar alguma coisa, a pessoa fala assim: quer pagar em qual dia? A gente vira e fala assim: a qualquer dia. É porque nós recebemos dinheiro todo dia mesmo, né? Nós recebemos dinheiro a qualquer dia. Como qualquer dia? Você tem que organizar isso aí, ué. Infidelidade e desorganização pode atrapalhar muito a gente. Então tenta organizar lá a sua casa, o orçamento da sua casa, reúne o seu povo, principalmente quando você estiver envolvido com dívidas. Quando estamos em dívidas, é urgentemente a necessidade de organizar, chamar todo mundo, sentar, escrever quanto que entra, tentar escrever quanto que sai, para depois de visualizar, ver o que pode cortar, porque vai ter que cortar, vai ter que diminuir. Se está entrando 3.300 e está gastando 5.100, tem que fazer algo depressa. Irmãos, de coração, viu? Esse negócio de entrar e sair não tem a ver com a quantidade que entra. Quem é desorganizado se endivida com qualquer salário. E vou te dizer mais, o desorganizado, quanto maior é o salário, maior é a dívida. Os endividamentos é de 80 mil, 130, 150. Nem olha para o lado agora, olha todo mundo para mim. Faz de conta que... Isso, faz de conta que assim, por que eu estou falando isso? Então o Bezalel nos ensina a trabalhar bem em provisão. Organiza tudo, deu tudo certo, o ouro que era para fazer o que fez, a prata, deu tudo certo. O Bezalel é sensacional. Que o Senhor nos ajude a melhorar a nossa jornada com provisão, amém? Com o que chegar na nossa mão, seja R$800, seja 1.100, se organiza, oferta, dizima, organiza a casa, organiza pagamento, organiza a sua história, organiza o seu coração. Provisão é princípio de Deus para uma vida bem. Quem trabalha bem em provisão tem mais chance de ter uma vida bem sucedida. Quem trabalha mal, nós acabamos perdendo empregos por causa disso. Isso chega no ouvido daqueles que nos contratam. Fulano de tal é desorganizado. Fulano de tal está endividado. Pede adiantamento de vale todo mês. A rádio pirata ou a rádio peão diz que ele está devendo 80 mil. E você acha que o povo lá fora tem misericórdia da gente? Tem algumas informações nossas que quando chegam lá fora é a decretação da nossa demissão. Sim, seco. O superior só fala assim: demite, corta. E às vezes a demissão é por causa de desorganização financeira. Então, o tempo todo com problemas financeiros. Que o Senhor te abençoe e te livre no nome de Jesus. A mim que estou aqui ministrando a palavra, minha casa, minha esposa, andar em paz lá. Quarto princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Eis, versículo 6, eu lhe dei por companheiro a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e também alguns outros homens, todos hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. Palavras em forma de substantivo e rimando para fixar na nossa mente, princípios de Deus para uma vida bem sucedida. Em primeiro lugar, convicção. Em segundo lugar, capacitação. Em terceiro, provisão. Em quarto, para rimar, associação. Como não cabe equipe aqui para rimar, vai a associação, que tem o mesmo significado. Ajuntamento de pessoas, grupo, formação de uma equipe. Na vida não se faz nada sozinho. Na vida. De maneira que aqueles que trabalham melhor isso têm mais chance de ter uma vida bem sucedida. E aqueles que não conseguem se encaixar em equipes e em grupos acabam travando a sua história. Esse negócio de grupo é antes da fundação do mundo, uma conversa entre Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é um grupo. Ele colocou isso na gente, desde Adão e Eva, uma necessidade, uma interdependência. As empresas já viram isso há mais de uma década. Tem mais de uma década, no Brasil e no mundo, que as empresas estão trabalhando com fusão. São mais de 10 anos que essa palavra nova começou, as empresas perceberam que juntar com outras empresas potencializava os lucros.
do que trabalhar sozinho na competição, um destrói o outro, cada um na sua. E hoje as fusões estão cada vez maiores. Vamos orar hoje para que Deus, seja qual for o seu temperamento, colérico, fleumático, seja qual for, fala, Deus, não quero nem saber qual temperamento que eu tenho, eu preciso aprender a trabalhar em equipe. Eu preciso que o Senhor me ajude a saber tolerar o que é mais devagar, o que é mais frágil. Preciso aprender a tolerar aquele que é acelerado e chato. Eu não posso sair da equipe, eu preciso estar no grupo, me ajuda, dá condição. Isso para a vida, para a igreja também. Quanto melhor nós trabalhamos a nossa ação de igreja como equipe, mais a gente rompe, mais a gente avança. Quanto mais a gente se isola, fica sozinho, mais a gente patina na nossa história. Então o Bezalel chegou. Quando ele chegou, Moisés disse assim: tem o Aholiabe e essa turma toda aqui que está chegando para te ajudar. Ó. Ele é da tribo de Dan e tem essa turma aqui que vai te ajudar. Ok, Bezalel? Bezalel, ok. Imagina se Bezalel falasse assim: Moisés, eu só sei trabalhar sozinho. Agradece o Aholiabe, essa turma toda que chegou, disse que eu não quero ninguém. Quem ia sair era o Bezalel. Como trabalhar sozinho? Não, porque as coisas só dão certo quando eu faço sozinho. Esse dá certo, ele é muito inferior àquilo que é feito por equipes. O rendimento, o avanço, o potencial é muito menor. Que o Senhor te ajude a trabalhar isso melhor no nome de Jesus, com os desafios da interpessoalidade, os desafios sociais das pessoas que são diferentes, no local de trabalho, no hospital, na área de saúde, na coordenadoria da pedagogia da escola onde você está, no prédio onde você trabalha, na construção civil. Em tudo nós precisamos trabalhar em equipe. E é um princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Quem trabalha isso melhor acaba rompendo mais, se ajusta, entra, se deixa treinar e não apronta confusão, não fica derrubando ninguém. Que o Senhor te ajude e me ajude também. Cadê aquele irmão que estava tocando o teclado tão belamente? Meu irmão, toca ali um louvor que você quiser para eu encerrar com esse último ponto e a gente orar. Eu esqueci de perguntar para o pastor Natalino que horas que encerra o culto. Mas já está bom. Eu ouvi dizer que o outro culto começa às 8 horas, mas tem que deslocar. Então a gente vai encerrar com esse último ponto, são 5, aí a gente encerra orando. Princípios de Deus para uma vida bem sucedida. Quais são eles? O primeiro, convicção, capacitação, provisão, associação. O último é sensacional, é de Bezalel, uma marca muito forte dele, submissão. Olha só, Êxodo 31, 1, disse mais o Senhor a Moisés. Vamos voltar um pouquinho, Êxodo 30, 34, disse mais o Senhor a Moisés. Vou virar a minha página aqui, você no celular passa assim para trás, Êxodo 30, 22, disse mais o Senhor a Moisés. 30, 17, disse mais o Senhor a Moisés. 30, 11, disse mais o Senhor a Moisés. A missão não é de Bezalel. Por isso ele não ficou famoso. Por isso ele não ficou conhecido. Mesmo tendo talhado, feito, criado com as suas mãos os objetos mais sagrados, preciosos e poderosos do Antigo Testamento. Quem a gente conhece é Moisés, porque a missão é de Moisés. Esse aqui acaba sendo o princípio mais difícil da gente trabalhar no nosso coração, por causa da nossa humanidade frágil, caída, por nossas vaidades humanas e o nosso coração. Poucos de nós conseguem trabalhar bem isso quando a gente rala, a gente faz, a gente arranha, a gente corta. Mas quem vai lá tirar foto é o outro. Quem vai dar entrevista não é a gente. Olha como Bezalel é. E eu encerro aqui. Quando ele termina, vou parafrasear os versículos seguintes, você depois pode ler.
Ele então chama a Oliabe e os companheiros e eles agradecem a Deus por terem concluído, e ele então resolve ir chamar Moisés e dizer: terminamos. Quando ele está indo em direção a Moisés, Moisés está vindo na direção dele, e quando ele ameaça falar assim: terminamos, Moisés fala assim: Deus me falou que vocês terminaram. E conversar com Moisés era covardia. Você ir contar alguma coisa para Moisés era perca de tempo. Você chegava e falava assim: Moisés, aí ele falava: eu já sei. Moisés não era assim com Deus, não. Moisés era assim. Aí, no afã de contar como ficou, Moisés interrompe Bezalel e diz assim: Bezalel, que o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac, de Jacó, te cubra de bênçãos e te recompense. Eu ainda não vi, tenho certeza que ficou tudo muito lindo, mas eu preciso te dizer as diretrizes que ele me passou. Ouça, as trombetas vão tocar arrebate agora. Aí deve que elas tocaram, pomborom. Elas vão tocar e o povo todo vai se ajuntar ao redor da tenda do tabernáculo que você acabou de fazer. Deus disse que vai inaugurá-la agora da seguinte maneira: Ele disse que é para todo o povo, inclusive você, a Oliabe, todos ficarem em volta do tabernáculo. Eu vou fazer uma caminhada solitária, sozinho, e quando eu entrar pela porta da tenda do tabernáculo, a glória de Deus vai aparecer diante dos olhos de todos vocês. Ele vai encher o lugar da sua glória. E eu preciso te dizer algo: você, Bezalel, nunca mais sequer verá o que você fez, porque você não é da tribo de Levi, você é da tribo de Judá. Você também não, Oliabe, e nenhum de vocês nunca mais sequer verão o que vocês fizeram, e sequer poderão tocar neles. Somente a tribo de Levi verá e tocará. Vocês ouviram? Bezalel é crente demais, irmãos. Bezalel deve que deu um abraço e desapareceu na multidão. Pensa essa história nos dias de hoje. Já ia começar no mínimo umas 5 igrejas de Israel ali, uma do Oliabe, outra do Bezalel. Fala assim: que é isso, Moisés? Para cima de mim? Para cima de mim, esse papinho de Deus escolheu a tribo de Levi só porque você, Arão e Miriam são da tribo de Levi? Eu tenho uma lista de gente que eu quero dar um abraço no céu. De coração, Bezalel é um dos primeiros da minha lista. Preciso achar esse moço lá. Preciso dizer o quanto que eu fui inspirado pela história dele, a não se importar se apareço na fotografia ou na entrevista, e me alegrar em servir ao Senhor, e fazer o que eu tiver que fazer para Ele, mesmo que eu não veja, mesmo que eu não toque, mesmo que eu não usufrua e não desfrute. Não é fácil, não. Bezalel significa na sombra de Deus. Os nomes bíblicos que tem El é Deus alguma coisa. Daniel, Deus é meu juiz. Samuel, isto é Deus. Betel, casa de Deus. Peniel, face a face com Deus. Bezalel, na sombra de Deus. E olha, nós sabemos que para usufruir de qualquer sombra a gente tem que estar perto. Ninguém usufrui de sombra alguma estando de longe, distante. A gente tem que se aproximar, ficar quietinho debaixo da projeção que traz sombra para nós. Bezalel é uma inspiração. Submissão. A gente tem um personagem no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que se parece muito com Bezalel, que é João Batista. Tem um ministério tão curto, ao mesmo tempo que é tão grande, é tão curto. João Batista, ele é o ápice dos profetas. Ele é o único profeta que tem a honra de proclamar e ver. Ele anuncia e batiza. Um gigante, ao ponto de Jesus dizer
dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista. Ele é muito grande. E João Batista, ele tem um estilo de Bezalel muito forte. Ele fala assim: convém que Cristo cresça e que eu diminua mais e mais. Ele diminuiu tanto que ele até morreu. O capricho de um rei embriagado, de uma moça que mandou cortar a sua cabeça. Chega lá no céu e pergunta para o João Batista se ele achou ruim, se ele está chateado por ter tido dias tão curtos de um ministério tão rápido. Submissão é um princípio de Deus para uma vida bem sucedida. Quanto melhor você trabalhar isso em relação às autoridades policiais, em relação às autoridades tributárias, em relação seja qual for a autoridade sobre a sua vida, quanto melhor você trabalhar a submissão, mais chance você tem de uma vida bem sucedida. Para a vida, no seu local de trabalho, eu sei que o seu gerente dá vontade de você orar para ele ir para a glória, mas que o Senhor te revista de autoridade sobre si mesmo e de controle do seu corpo, para que você se submeta a Ele, ao seu patrão ou a quem quer que estiver sobre a sua vida, porque submissão é um princípio de Deus para uma vida bem, mesmo que esteja doendo e se esforçando muito para se sujeitar a isso. E o contrário disso, muito ruim, o contrário disso é rebeldia, o contrário disso é golpe, é deslealdade, e isso vai fechando portas, destruindo caminhos e acabando com histórias. Que o Senhor te livre de tudo isso no nome de Jesus. Fazer uma oração juntos, vamos? Foram 5. Vamos fazer uma oração em pé, aí depois você se assenta para ouvir o encerramento do pastor Natalino. Se você quiser, eu vou falar com a minha mão esquerda, porque eu sou canhoto. Então a gente vai falar os 5 e a gente vai colocar a nossa mão na nossa cabeça. Aí te dou 30 segundos aí para você orar. Se você está precisando de muita convicção, aí você aperta o polegar assim, encosta a sua cabeça. Se você está meio rebelde, não deixa ninguém ver, você mexe o dedo mínimo em cima assim, sem ninguém ver. Mas se você estiver precisando dos 5, aí você faz assim na sua cabeça, assim, aperta a mão, afunda aí a mão na sua cabeça, tá bom? Princípios de Deus para uma vida bem sucedida. Então, escolhe qual é a mão que você vai colocar na sua cabeça aí, essa. Então nós vamos falar os 5 e depois nós vamos colocar a mão na cabeça e orar. Quais são os 5? Convicção, capacitação, provisão, associação e submissão. Uns 30 segundos para você orar por ti mesmo e dizer alguns deles que você está precisando trabalhar melhor. Deus, isso aqui está ruim na minha vida, tá muito ruim, precisando arrumar. Senhor, seja a convicção, seja a capacitação, a provisão, a associação ou a submissão de princípios tão abençoadores que vemos neste texto em Bezalel. Queremos, a exemplo dele, estar na sombra do Senhor. Nos aproxime para que possamos desfrutar do teu refrigério, da tua cobertura, da tua proteção. Abençoe-nos para abençoar, que muitos sejam abençoados através da bênção que o Senhor colocar sobre nossas vidas. Abençoe a Baixada Santista através de cada um de nós. Abençoe a igreja, Cristo é a resposta através de cada um de nós. Por que não orar e dizer: abençoe o estado de São Paulo através de cada um de nós? Por que não orar e ousar e dizer: abençoe o Brasil através de cada um de nós? Em nome de Jesus, amém.
Dá só um abraço e senta. Fala com ele assim: vai dar certo, meu irmão.